Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, ao nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. É luz que nos ilumina e nos ajuda a compreender o que é de Deus e o que não é de Deus, e, sobretudo, nos inspira a tomar uma decisão por aquilo que é de Deus. Nós não queremos ser, como exorta o apóstolo Tiago, simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas queremos ser aqueles que ouvem e colocam em prática aquilo que de Deus nós escutamos. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a aproveitarmos bem este momento, quando a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós. Deixemos que ela ressoe dentro de nós, que ela possa crescer, produzir muitos frutos na nossa vida. Escutemos com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje ouvimos esse trecho do Evangelho que ilumina a festa litúrgica que celebramos, festa de São Simão e São Judas, apóstolos do Senhor. O trecho do Evangelho tem muito a nos ensinar. Primeiro, nos ensinar que Jesus quis compartilhar conosco a missão que é dele. Por isso, a missão da Igreja é a missão do próprio Cristo. Com este espírito de procurar compreender que nós compartilhamos da missão do próprio Cristo, vamos nos dispor e fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho que terminamos de escutar. O Evangelho começa dizendo assim: naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. É bonito perceber Jesus que faz este movimento de subir à montanha. A montanha, como nós sabemos na Bíblia, ela tem um significado muito profundo. Ela não é simplesmente um lugar geográfico. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A montanha é o lugar da revelação. É onde Deus se manifesta. Por isso Jesus sobe à montanha. Esta imagem de Jesus sobre o monte nos faz lembrar a experiência de Moisés, que sobe ao monte e faz essa experiência com Deus e recebe de Deus os mandamentos. Jesus é o novo Moisés, que sobe ao monte, o monte da revelação, o lugar do encontro pessoal com Deus. E diz o Evangelho, ele subiu com o objetivo de orar e passou a noite inteira rezando a Deus. Como é importante a oração! Muitas vezes nós queremos prescindir da necessidade da oração. Jesus, que era o Filho de Deus, sentia essa necessidade de estar sempre em intimidade com o Pai. Oração, intimidade com o Pai. Por isso, assim como Jesus, também nós devemos alimentar este desejo de estar sempre em intimidade com Deus através da oração. Em seguida, o Evangelho vai dizer:
Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus escolhe 12. É interessante porque essa escolha de Jesus pelos 12 não é uma escolha que exclui. 12, simbolicamente na Bíblia, representa a totalidade. Por isso, no chamado dos 12 apóstolos, está o chamado a toda a humanidade. Está o chamado a cada um de nós, o meu chamado e o seu chamado. 12 eram as tribos de Israel e 12 são os apóstolos de Jesus, justamente para simbolizar essa totalidade. Se as 12 tribos de Israel representavam a totalidade do povo de Israel, os 12 apóstolos representam a totalidade do novo povo de Deus, a Igreja. Por isso, no chamado dos 12 está o chamado de todo homem e de toda mulher, o chamado de toda a humanidade. Por isso, nós também devemos nos colocar dentro deste chamado de Jesus. Somos colaboradores da sua missão. E a estes, diz o Evangelho, Jesus os chamou apóstolos. A palavra apóstolo significa justamente enviados. Aqueles que estavam com Jesus agora são enviados em nome de Jesus para realizar a mesma missão de Jesus. Depois é interessante porque o chamado de Jesus é feito pelo nome. Jesus faz questão de nomear aqueles que são chamados. Se 12 representa a totalidade de toda a humanidade, mas essa totalidade não diminui a identidade de cada um de nós. Por isso, Cristo chama pelo nome. O nome revela a identidade de cada pessoa. Por isso o Evangelho faz questão de nomear cada um dos que são chamados por Jesus, porque Jesus chama cada um com a sua identidade, assim como chama cada um de nós pelo nome, com a nossa identidade, com a nossa história, com limites e virtudes, mas chamados a colaborar com a missão do Senhor. Estes responderam sim e seguiram Jesus. E nós? Temos a disposição de dizer sim ao chamado que o Senhor nos faz? Entre estes 12 estão os 2 apóstolos que hoje celebramos a sua memória, São Simão e São Judas. Eles são testemunho de quem colabora diretamente com esta missão da construção do reino de Deus. Por isso, repito, a missão da Igreja é a mesma missão de Cristo, porque Cristo confia aos seus apóstolos a missão que era dele próprio. Para confirmar isso, o que diz o Evangelho logo em seguida? Diz assim: desceu com eles e parou no lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, isto é, as pessoas se sentiam atraídas por Jesus, iam ao encontro de Jesus. Tantas pessoas desejosas de fazer este encontro com o Senhor. E diz o Evangelho, tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Era uma multidão sedenta de escutar Jesus. Assim também deve ser cada um de nós diante do Senhor, desejoso de escutar Jesus e de ser curado por Jesus de nossas enfermidades, sobretudo as enfermidades do espírito, as enfermidades da alma. É diante disso que o Evangelho vai dizer que toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama para uma grande missão. Nós queremos dizer sim ao chamado que Ele nos faz, mas sempre nos recordemos, a missão é de Cristo, nós somos somente os seus colaboradores. Por isso, antes de qualquer coisa, devemos ser nós aqueles que desejam tocar Jesus, porque deste toque em Jesus é que sai a força que nos alimenta e nos sustenta na missão. Sem fazer esta experiência do toque verdadeiro com o Senhor, que nos dá a verdadeira força, não podemos realizar bem a missão que o Senhor nos confia. Depois, por outro lado, enviados por Jesus, nós devemos ser a sua própria presença na vida das pessoas. Por isso que o nosso modo de ser e de falar e de acolher as pessoas deve ser esse toque de Jesus que cura, que liberta, que dá a cada pessoa que às vezes está cansada
o descanso necessário, o refrigério da alma, para que possa retomar o seu caminhar cheio de entusiasmo e de alegria. Então, ao celebrar esta festa dos apóstolos São Simão e São Judas, que nos recordemos que a Igreja é apostólica, que Cristo quer contar com a colaboração de cada um de nós para que a missão aconteça, para que o reino cresça, cada um assumindo o seu papel com a sua identidade. Com o coração agradecido por escutar esta mensagem do Evangelho na festa de São Simão e São Judas, que nos ajuda a compreender o chamado que Jesus faz à sua Igreja, o envio que ele faz dos 12 apóstolos, e neste envio dos 12 apóstolos também nós nos sentimos enviados. Queremos agora agradecer, voltando o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e pedindo este espírito missionário para que a Igreja continue atualizando no mundo de hoje a missão de Cristo. Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de refletir a Palavra de Deus no dia de hoje, quando celebramos São Simão e São Judas. E te pedimos neste momento, Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito, para que sejamos impulsionados a ir ao encontro das pessoas, a realizar a missão que Teu Filho Jesus confia a cada um de nós. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sentir o toque de Teu Filho Jesus e, ao mesmo tempo, sermos este toque de Jesus na vida de tantas pessoas que necessitam. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.